Olha a hora, são 9 horas e quase 3 minutos e nós estamos de volta com informações direto do Parlamento Paulista. Nós abrimos esse bloco falando sobre saúde. Com casos de coqueluche em alta, o governo de São Paulo alerta para a importância da vacinação. A doença afeta principalmente bebês de até 1 ano, mas também pode ser prevenida com um ciclo completo de imunização. Para falar mais sobre este assunto, converso agora de forma remota com a doutora Paty Maranon Terrível, pediatra. Seja bem-vinda, doutora. Bom dia, Mariana. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Bom dia, obrigada, senhora, por estar aqui falando com a gente. Vamos esclarecer, então, para a população, não é mesmo? A que se deve esse aumento de casos? A gente lembra, então, que o estado de São Paulo registrou 139 casos de coqueluche até a 23ª semana epidemiológica deste ano, que se encerrou no dia 8 de junho. Isso, só comparando com o ano passado, né, a gente teve 52 casos na mesma época, então aumentou muito. E a gente traz isso por uma falha de adesão à vacinação. Infelizmente, nem todos os pais estão levando os pequenos para vacinar. A vacina faz parte do programa de imunização aqui no Brasil, a gente tem nos postos de saúde, mas a adesão está muito baixa. Esse ano, por exemplo, a nossa cobertura está de 76% só. E aí, doutora, fala pra gente, então, quem é esse público? São principalmente crianças até 1 ano de vida que deveriam tomar essa vacina e não estão, e os pais, então, não estão fazendo essa adesão de forma devida? Isso, o programa de imunização ele tem que pegar crianças com 2, 4 e 6 meses, e depois de 15 meses e 4 anos são os reforços. Mas as pessoas que trabalham, que atuam com essas crianças nessa faixa etária precisam ser vacinadas também. Então a gente indica todas as gestantes a vacinar, porque aí o anticorpo ele passa, né, pela placenta e o bebê vai ficar protegido, e todas as pessoas que ficam ao redor dessa criança. Então avós, tios, quem mora junto, o pai com essa criança, também a gente recomenda vacinar. A gente fala em vacinação em casulo. Esse ano, por exemplo, a gente está abrindo exceção e está vacinando também funcionários de berçários, de creche, para a gente ver se a gente consegue conter um pouco essa infecção. Doutora, vamos falar então um pouquinho o que é a coqueluche, para quem não conhece, para quem ainda não está muito familiarizado com essa nova doença. Nova não, bem antiga, né? Mas agora que voltou a ser tão disseminada. Isso, a coqueluche ela é causada por uma bactéria, tá bom? E ela tem 3 fases. A primeira fase, que é a fase catarrenta, que a gente fala, né? Que a criança ela começa com coriza, com febre, uma mal-estar, uma tosse seca que dura até aproximadamente aí 2 semanas. Depois vem a fase paroxística, que dura mais ou menos de 2 a 4 semanas. E aí quando a criança começa com aquela tosse, que a gente fala tosse de cachorro, é uma tosse que falta até o ar para a criança. Então ela tosse e aí ela fica com essa falta de ar. Essa é a tosse bem característica. Geralmente dura aí de 2 a 4 semanas e tem a febre baixa. Depois tem a fase convalescente, que dura aí até 1 mês, 2 meses depois, que a criança já melhorou dessa tosse, dessa falta de ar, mas ela ainda permanece com uma tosse seca, com uma febre baixa. E aí vamos falar como a coqueluche é transmitida também? É pelo ar, é por gotículas de saliva, de repente? Como funciona? Pelo ar e por gotículas, por isso que é importante todo mundo que entra em contato com o recém-nascido, entra em contato com o bebê, precisa ser vacinado, porque às vezes nós, adultos, a gente tem uns sintomas mais leves, porque nós somos vacinados, nosso corpo combate, mas a gente acaba passando para essas crianças que são imunodeprimidas ainda, porque ainda não tomaram todas as vacinas. O grupo de risco prioritário são essas crianças até 1 ano de idade, doutora, ou idosos também? Crianças com... Os idosos que já foram vacinados, eles têm um pouquinho mais de imunidade, tá? Mas a gente tem que fazer sempre esse reforço depois na vida adulta. Agora, crianças menores de 1 ano, como elas nunca foram vacinadas, então elas são crianças de risco. Lembrando que as crianças que as mães são, na gestação, tomaram essa vacina, passou pela placenta, essa mãe está amamentando esse bebê, os anticorpos da mãe passam para o bebê. Então, o bebê que mama no peito, ele tem uma proteção um pouquinho maior de bebê que não mama no peito. E aí, esse também é um risco se o pequeno não mama no peito. E aí, a gente fala até 1 ano, mais ou menos, que é o risco, porque como eles nunca foram vacinados,
eles reagem à bactéria muito mais forte. Isso pode causar insuficiência respiratória e levar até a óbito, infelizmente. Bom, doutora, como a senhora já trouxe para a gente, então, é fundamental que gestantes também se imunizem e puérperas. Isso, gestante puérperas, e lembrar também das pessoas que estão ao redor, porque a gente lembra sempre da gestante, né? A mãe já na carteira do pré-natal, o obstetra já pede, olha, você tem que colocar suas vacinas em dia. Só que a gente esquece das pessoas que convivem em casa. Então, os avós, babá, quem trabalha na casa dessa pessoa, porque às vezes a gente traz essa bactéria da rua e entra em contato com esse pequeno. Maravilha. E aí, doutora, quem não pode tomar, existe algum grupo aí que tem, então, essa limitação para a vacina da coqueluche? Só que pessoas, como a gente vacina na fase das crianças, né, todas elas entram para o calendário vacinal. Agora, se for, por exemplo, um adulto que esteja tratando câncer, fazendo quimioterapia, alguma coisa, ele não vai poder receber, tá? Mas na fase da criança, todas elas podem receber. E como é feito esse diagnóstico da doença? Ela é feita por meio de exames e a gente também pede, a gente vê pelo raio-x, a gente vê principalmente o quadro clínico, tá? Então, se a pessoa ela tem todos esses sintomas, ela tem essa febre, ela tem essa tosse catarral, a gente já consegue tratar, a gente não precisa da sorologia para comprovar. Mas, dependendo do caso, se é uma criança muito grave, que está internada na UTI, aí a gente tem que fazer sorologia, tem que fazer exames mais específicos. E os sintomas, como a senhora comentou com a gente, são diversos, tanto em crianças quanto em adultos. Isso, ele passa muito como se fosse uma gripe, principalmente nessa época do ano, que as crianças estão todas catarrentas, todas com tosse, com febre. Então, ele confunde bastante. A fase mais característica é a fase que a criança tem essa falta de ar, que é a tosse do cachorro, que a mãe já chega e fala, nossa, meu filho, ele tosse, mas ele puxa o ar para respirar, parece um cachorro tossindo. Aí liga o alerta da gente pensar na coqueluche. E quais são as possíveis complicações também dessa criança ou desse adulto que, porventura, contraiu a coqueluche? Se ela não for diagnosticada no tempo, não for tratada, ela pode evoluir para uma insuficiência respiratória e precisar de ventiladores, ficar internada na UTI, pode levar até a óbito. Faz muito tempo que a gente não tem aqui no Brasil óbito, aqui em São Paulo, óbito por coqueluche, tá? Mas, infelizmente, pode levar a óbito se não for tratado. E as formas de tratamento de forma correta, como a senhora falou, né? Então, se não for tratado de forma exata, então pode ter esses desfechos negativos, não é mesmo? Então, qual é o tratamento correto? Vamos já deixar esse alerta para quem nos acompanha. A gente tem um antibiótico específico, tá? Para a gente poder tratar. Então, é importante passar por uma avaliação médica, ver se realmente para a gente tratar. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ir na farmácia, comprar um xaropinho e achar que está tratando. Passar por uma avaliação com um pediatra. Quais são os sinais de alarme para a gente sair correndo para um hospital, por exemplo, tá? Porque às vezes tem casos leves que acabam ficando em casa, né? Como uma febre, uma tosse. Quando a criança apresentar desconforto respiratório. Então, você vê que seu filho ele está com dificuldade para respirar, que ele deita à noite, ele puxa o ar para respirar. Se ele apresentar um desses sintomas, precisa procurar o pediatra ou o pronto-socorro mais próximo. Doutora, e existem medidas preventivas? Ou seja, que as pessoas podem tomar justamente, claro, além de se imunizar para não contrair a coqueluche? A vacinação é a principal, né? Mas como toda medida respiratória, todos os vírus aí, sempre lavagem de mãos, se você está resfriado, usar a máscara, não entrar em contato com recém-nascidos. Então, a gente sempre fala aí, as pessoas acham que até 3 meses de vida não recebe visita, depois recebe de todo mundo. Mas pensar aí, ó, a gente com 3 meses vai ter tomado uma dose só, né, que é a de 2 meses da vacinação. Então, quando for procurar visitar um recém-nascido, não pode estar resfriado, não pode estar com nenhum sintoma de coriza, de tosse, porque às vezes a gente tem algum sintoma leve e acaba levando para o recém-nascido uma doença aí que pode ser fatal. Vamos lembrar quem nos acompanha que a imunização também está disponível aí nas UBSs, nas AMAs e imagino que na rede particular também. É isso mesmo. Então, todos os postos de saúde, procure o posto de saúde mais próximo da sua casa.
Leve essa carteirinha vacinal, que o próprio posto vai passar quais são as vacinas. Gente, é de graça, é para todo mundo. Nós temos em todos os postos. Esse ano, a nossa taxa de vacinação está com 76% só, é muito baixo. Aproveitando da coqueluche e de outras doenças também, eu te peço aqui, leve seu pequeno, leve para o posto de saúde mais próximo e descubra se está faltando alguma vacinação. Estamos com outras campanhas de vacinação por aí. Não vamos perder para essa doença, né? E doutora, pode tomar na mesma ocasião a vacina da coqueluche e outras vacinas, como da influenza, por exemplo? Da influenza, não, tá? A coqueluche, da pediatria, a gente dosa com 2 e 4 meses. Da gripe, a gente começa só com 6, tá? A partir dos 6 meses. Mas a gente tem outras vacinas que tomam junto, hepatite B, da polio, ela é da mesma época. Então, a gente tem aí no posto, né, a pentavalente, no particular a hexavalente, então ela pode ser associada a outras vacinas. Mas a da gripe não pode ser tomada junto. Lembrando que quantas doses são da vacina da coqueluche? É dose única? Não, né? A senhora comentou que tem um reforço que deve ser feito. Isso, 2, 4 e 6 meses, depois com 15 meses e depois com 4 anos. Doutora, a senhora reforçou bastante essa queda na adesão, né? Até agora só 70% do público-alvo se imunizou. A que se deve essa queda tão brusca? Infelizmente, a gente tem uma campanha anti-vacina e tem alguns pais que não levam para vacinar. Muitos vão para cair na rotina do dia a dia, ai, depois eu levo e vai passando. Eu falo que para mim não tem desculpa, né? A gente tem de graça, gente, em todos os postos de saúde, então a gente precisa vacinar. Então, corre o risco, são doenças que matam, são doenças que já tinham sido erradicadas do Brasil e estão voltando. A gente precisa vacinar. Lembrando, deixando um alerta também a esses pais que têm um pouco de receio, essa vacina tem algum tipo, ou pode gerar algum tipo de reação? Como toda vacina, pode ter a febre, dorzinha local, apenas isso. Não precisa ter medo, é uma vacina segura que a gente já tem há muitos anos aqui no Brasil, então podem ficar tranquilos. E crianças crianças adultas, não, crianças mais velhas, né? Ou seja, a gente sabe que tem esse período ideal para tomar a vacina, mas de repente, por um motivo ou por outro, esses pais não imunizaram e agora se conscientizam sobre a necessidade. Podem tomar também? Podem tomar, inclusive se tem irmãos mais novos, né? Então, recém-nascidos aí em casa, e ele não tomou essa dose dos 4 anos, é importante procurar o posto sim para se vacinar. E aí os reforços como que funcionam, doutora, nesse caso? Então, a gente precisa ver quais foram as doses que essa criança já tomou, né? Então, como são 3 no primeiro ano de vida, depois do segundo ano tem uma dose, depois com 4 anos, a gente precisa contar quantas doses essa criança já tomou antes para a gente poder fazer a dose de reforço. Então, varia aí cada caso para a gente ver. Mas geralmente qual é o intervalo, até para que fique esse alerta para adultos também? 60 dias de intervalo entre uma vacina e outra. Maravilha, olha só, a gente agradece demais a presença da doutora Paty Maranon, terrível pediatra, hoje aqui no Informe SP. Ótimo dia, doutora. Obrigada, bom dia, tchau, tchau.